Beleza? Professor Matheus Gomes, profissional de educação física, profissional de nutrição, trazendo mais uma variação de exercício para vocês, dessa vez focado no antebraço, tá? Um músculo muito esquecido por muitos, mas também muito importante para você estar treinando. Por que, Matheus, eu tenho que treinar tanto o antebraço? O antebraço é uma musculatura que te auxilia, digamos assim, quase todos os treinos ali, porque você geralmente precisa segurar, né, o peso. Então ele te auxilia no exercício tanto de bíceps, quanto de costas, até de perna, quando você tem que segurar uma barra, alguma coisa. Enfim, ele vai te ajudar na pegada. Então é uma musculatura muito importante para você estar trabalhando, tá? Além de você também auxiliar ali no fortalecimento do cotovelo e do punho, dependendo do exercício também. Então tem vários benefícios de estar fazendo exercícios de antebraço. Qual que é a variação de exercício que eu vou estar mostrando para vocês? A ideia de hoje seria a gente estar explicando como realizar uma rosca invertida com halteres, fazendo alternado e simultâneo, ou alternado e direto, tá? Então, a ideia é subir um braço, subir o outro braço e depois subir os dois. Então, sobe um braço, sobe o outro braço e sobe os dois, tá? Então, uma variação de exercício ali bem legal. Ah, Matheus, qual que é a ideia, qual que é o benefício de fazer alternado e simultâneo posteriormente? Se você parar para pensar aqui, quando você faz o braço esquerdo, o braço direito ele está tendo um breve período de recuperação. Então você fez um braço, o outro está recuperando um pouquinho, depois você vai fazer o outro braço e esse aqui vai estar recuperando um pouquinho. Isso geralmente auxilia até às vezes a pessoa colocar um pouquinho mais de peso, ou às vezes fazer algumas repetições a mais. Então uma ótima variação de exercício para a gente estar diversificando um pouco o nosso treinamento, quebrar aquele platô de sempre fazer a mesma coisa. Então você entra num estado de estagnação e um dos princípios da hipertrofia seria você ter variedade, diversificar os estímulos que você provoca ali no seu treino, beleza? Então, qual que é a ideia desse vídeo? Eu estou te explicando como realizar esse exercício da forma correta. Então, te ensinar o posicionamento do seu corpo, te ensinar o posicionamento do seu braço, falar sobre a amplitude de movimento e cadência do movimento. Se você está interessado e quer aprender mais, acompanhe esse vídeo até o final que eu vou te explicar tudo certinho para você ter mais resultados e evitar lesões. Bora lá pro vídeo! Então vamos lá pro vídeo, galera. A primeira coisa que a gente precisa estar prestando atenção aqui é a gente posicionar o nosso corpo da forma correta. Qual que seria a posição correta? Você posicionar seus dois pés na mesma linha dos seus ombros. Então você mira aqui os seus ombros aqui os seus pés na mesma linha dos seus ombros. Traça uma linha como se fosse assim imaginária. Ou seja, evita de botar os pés muito juntinhos ou muito afastados. Então bota os pés na mesma linha dos seus ombros para ajudar na estabilidade do seu corpo. O joelho um pouquinho flexionado, um pouquinho dobrado, para também te ajudar na estabilidade do seu corpo. Então dobra um pouquinho, não hiperestender o joelho para trás, mas também não é para agachar. Então dobra só um pouquinho para te ajudar na estabilização, tá? A coluna sempre retinha e o abdômen levemente contraído. Por quê? Às vezes quando a gente faz um exercício de flexão e extensão de cotovelo, geralmente tem uma tendência da pessoa cometer um erro que é muito comum, de inclinar o corpo para trás e para frente. Você gangorra e impulso. Além de você perder a eficiência na musculatura alvo que você quer trabalhar, você também tem o risco de lesionar sua lombar, machucar sua lombar. Então, faz uma leve contração aqui abdominal e mantenha a coluna retinha para tirar essa sobrecarga não te machucar, tá? Então, levemente contraída aqui essa questão abdominal, e para ajudar você a manter a coluna retinha, sempre deixar o peitoral, no caso, estufado, peitoral estufado, os ombros um pouquinho para trás, que às vezes a gente tem uma tendência hoje em dia de ter esse peitoral para dentro e os ombros caídos para frente. Então, o ideal para ter uma postura, digamos assim, uma postura certa, é você realmente estufar o peitoral e jogar os ombros um pouquinho para trás. E o olhar de preferência sempre na linha do horizonte. Então, esse é o posicionamento do seu corpo. Beleza? Agora falando aqui com vocês sobre o posicionamento do seu braço, que tem uns erros muito comuns também. Quando a gente faz aqui, dobra um braço e depois dobra o outro, geralmente também tem uma tendência da gente subir com o cotovelo para meio que dar uma roubada. Então isso acaba também perdendo a eficiência do exercício. Então às vezes a gente tem uma tendência de subir o cotovelo, ou às vezes a gente também tem uma tendência de jogar o cotovelo para trás.
tá? Então, às vezes, isso a gente acaba fazendo, ou para frente. Por que isso acontece? Porque a pessoa não está estabilizando muito a articulação do ombro. O ombro aqui ele vai participar do movimento como estabilizador da articulação. Então a ideia é você estabilizar o movimento aqui com o ombro e não deixar seu ombro se deslocar nem para frente, nem deslocar seu ombro para trás. Deixa seu ombro aqui paradinho, seu braço paradinho e só faz o movimento de flexionar e estender. Flexionar e estender. Você vê que meu ombro não locomove, ele não inclina o braço nem para frente nem para trás. Então esse é realmente o ideal, porque a única articulação que vai movimentar seria realmente a articulação do seu cotovelo, que você vai flexionar e estender, mas o ombro não locomove. E um erro também às vezes muito comum é às vezes a gente estar abrindo o cotovelo fazendo, né, que acaba sendo quase uma remada alta aqui, né? Então às vezes a gente tem uma tendência de abrir o cotovelo. O ideal, o recomendado é você manter o braço coladinho junto ao corpo e aí, no caso, fazer o movimento aqui certinho, sem locomover nem o braço para frente, nem para trás e nem para o lado, beleza? E um outro ponto que eu também sempre gosto de estar comentando com vocês é sobre o punho, né? Geralmente, às vezes a gente acaba, na hora de estar fazendo, às vezes a gente acaba soltando o punho e isso sobrecarrega muito a sua articulação. Então, o ideal é você deixar sua mão aqui alinhado com o restante do seu antebraço. Não deixar o punho torcer para trás e nem para frente. Sempre mantenha ali a mão e o antebraço na mesma linha aqui, bem alinhadinho, para não sobrecarregar a articulação do seu punho e acabar te machucando, beleza? Em questão de posicionamento e os erros comuns, são basicamente esses, beleza? E no caso, falando sobre amplitude de movimento. Geralmente, o recomendado é a gente nunca estender a articulação por completo, né? Então, a ideia aqui seria você sempre deixar o seu cotovelo semi-flexionado, um pouquinho dobrado, e aí, no caso, você sempre mantém semi-flexionado, aí você dobra um braço, estica, dobra o outro braço, estica, e depois dobra os dois, nessa variação que eu estou mostrando para vocês. Ou seja, o meu braço ele sempre fica um pouquinho flexionado, nunca completamente estendido. E na hora de flexionar, você pode flexionar tudo que você conseguir. Claro que você chegando até 90 graus aqui, já está um bom trabalho muscular, está um ótimo trabalho muscular. Mas se que você quiser usufruir também da amplitude de movimento, também é muito legal, também é muito bom, beleza? Então, em questão de amplitude de movimento é isso. Então você flexiona o máximo que conseguir, desce o braço até esticar ele quase todo, depois flexiona novamente, tá? E a ideia, como aqui a ideia seria fazer alternar e depois simultâneo, o braço que vai estar parado aqui, esperando o outro terminar de estar fazendo, você vê que eu não estendo ele para trás, assim, eu não fico completamente, o braço completamente solto, aleatório, enquanto o outro está fazendo o movimento. Então você sempre deixa ele aqui pré-pronto e sempre semi-flexionado, para estar chegando a hora dele estar fazendo, beleza? Então não solta o braço aqui, faz um, aí o outro aqui solto, aleatório, aí depois o outro, enfim. Então sempre deixa o músculo ali sempre ativado, tensionado, beleza? E falando com vocês sobre cadência de movimento, que seria a velocidade de movimento, nesse aqui, como é um alternado e simultâneo, para não ficar um exercício muito demorado, a gente também pode estar fazendo um pouquinho mais rápido. Vamos botar ali uns 2 segundos para subir e uns 3 segundos para descer, né? Então, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. E assim a gente vai indo, 1, 2, 1, 2 e foi, tá? Então, em questão de cadência de movimento, velocidade de movimento, bem rapidinho ali, até para não ficar muito demorada essa variação de exercício, beleza? Então, todos os pontos importantes para você estar fazendo esse exercício da forma correta são todos esses. Se você curtiu, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, deixa aquele like, compartilha com seu amigo essa variação de exercício com ele, para vocês estarem fazendo, claro, sempre consulta um profissional de educação física para saber se esse exercício é válido para você ou não. E se inscreva no canal para acompanhar todos os vídeos. Professor Matheus Gomes, até o próximo vídeo. Fui!